Fala aí, aqui é o Lucas Lago do Responde Aí, e agora a gente vai bater um papo sobre cinemática retilínea e angular, mais especificamente sobre grandezas e unidade. Bora lá? Aqui ó, para falar de grandezas, a gente precisa falar de Sistema Internacional de Unidades. O que acontece? Há muito tempo atrás, os cientistas, engenheiros, todo mundo tinha um certo sistema que utilizava as unidades para fazer a própria pesquisa. Só que não necessariamente era o mesmo sistema que todo mundo usava. Então, quando queria comparar dados, tinha que ficar fazendo conversões de unidades e nem sempre eles conheciam as unidades usadas. Então foi criado um sistema internacional de unidades, que aí não tem mais erro. Que a gente vai, por exemplo, ter aqui o comprimento, que é uma grandeza física, porque a gente pode medir, e a unidade dele no sistema internacional de unidades vai ser o metro. E a gente vai simbolizar pelo m minúsculo, ok? Uma outra grandeza é a massa. A massa é medida em quilogramas e a gente simboliza por kg. Outra medida, outra grandeza, tempo. Tempo, a unidade vai ser segundos. E essas três daqui são as mais importantes para nós no momento, tá bom? As outras aqui, elas são importantes também, mas em outras físicas. Eu vou mostrar para vocês quais são. É esse daqui, corrente elétrica, que é medida em ampere, temperatura em Kelvin, quantidade de matéria, lá da química, que é medida em mol, e a intensidade luminosa, que é conhecida como candela. Beleza? Então vamos lá, vamos entender como é que funciona isso. Como que a gente descobre, então, as unidades que são derivadas dessas unidades essenciais? Vamos fazer, por exemplo, a velocidade. Se eu quiser saber qual é a unidade de velocidade, como é que eu calculo velocidade? Não é ΔS sobre ΔT? A gente não calcula a velocidade assim? Bom, para saber a unidade da velocidade, eu vou fazer assim, ó. Se eu quiser a unidade, eu boto um colchete e a velocidade dentro. Isso daqui simboliza unidade de velocidade. Em análise dimensional, a gente tem isso aqui, tá bom? Então vai ser a unidade do ΔS dividido pela unidade do ΔT. Só que o que acontece? O que é o ΔS? É a variação da posição, ou seja, o deslocamento. Deslocamento é comprimento. Aí a gente vai lá na nossa tabelinha, aqui ó, tabelinha, no Sistema Internacional de Unidades, comprimento é medido em quê? Em metros, beleza? Então vou escrever aqui metros, que é a unidade do ΔS, dividido pela unidade do tempo. Tempo é o quê? Segundos. Pronto. Então eu tenho que a unidade da velocidade é o metros por segundo. Aqui, finalizei. Ok? E se eu quiser a aceleração, por exemplo? Como é que eu calculo a aceleração? É ΔV sobre ΔT. Então, vou fazer a mesma coisa. A unidade da aceleração vai ser a unidade do ΔV, só que agora a velocidade a gente acabou de descobrir como é que a gente descobre a unidade. Então aqui ó, a unidade é metros por segundo. Então vou escrever em metros por segundo na velocidade e eu tenho tempo aqui dividindo. Então vai ter um tempo aqui dividindo a parte de cima, tá bom? Por isso que a unidade de aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado, porque aqui segundo vezes segundo vai ser segundo ao quadrado. Então descobrimos a unidade de aceleração. Agora eu vou botar uma outra aqui. Vamos dizer que a gente queira saber a unidade de força, lá das leis de Newton. Como é que a gente vai calcular a força? Lembra? Vai ser massa vezes aceleração. Então a gente sempre descobre as unidades através das suas fórmulas, tá bom? Vamos lá. A gente vai calcular assim. Então a unidade da força vai ser igual a unidade de massa. Qual é a unidade de massa no sistema internacional? Quilograma. Qual é a unidade de aceleração? Acabamos de descobrir aqui. Metro por segundo ao quadrado. Então, olha só que interessante. Força, a unidade de força é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado no sistema internacional.
Só que isso daqui ganha um nomezinho especial, que é do carinha que descobriu, que é o Newton. Isso daqui é chamado de Newton, representado pela letra N, ok? Então, toda vez que você vê o Nzinho de Newton, você já sabe agora que significa quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, ok? E se eu quiser calcular, por exemplo, a unidade de energia? Então, eu vou pegar algum tipo de energia que me vem à cabeça. Vamos dizer que eu lembre da energia cinética. Vai. Como é que é a energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. Então, através da fórmula, a gente consegue descobrir a unidade. Unidade de massa, quilograma. Então, vai ser quilograma. Unidade de velocidade, calculamos aqui, metros por segundo. Só que está ao quadrado. Então, vou pôr entre parênteses, metro por segundo, que está ao quadrado. E a unidade do 2? Bom, 2 não tem unidade, tá? A gente chama de adimensional. Então, 2 é uma grandeza adimensional porque não tem unidade. Então, como é que vai ficar isso daqui, ó? Vai ficar quilograma vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado também, tá? Então, a gente vai ter que a unidade de energia é quilograma vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Tá bom? Preciso decorar isso daqui? Não, jamais. Não precisa decorar isso. Porque se falar no enunciado que está no Sistema Internacional de Unidades, você já pode vir aqui e escrever joules, que é representado com a letra J. Tá bom? Então, a gente vai ter isso daqui para a energia que é em joules. Bom, se você não acredita em mim, vamos pegar um outro tipo de energia então. Será que vai dar a mesma coisa? Vamos pegar a energia potencial gravitacional, por exemplo. Como é que eu calculo a energia potencial gravitacional? Massa vezes gravidade vezes altura. Então, a unidade dessa energia vai ser, qual é a unidade de massa? Quilograma. Vezes a unidade da gravidade. A gravidade é uma aceleração, por isso que a gente fala aceleração da gravidade. Então, vai ser metro por segundo ao quadrado, que nem a gente calculou aqui. Vezes altura. Altura é uma medida de comprimento. Comprimento é metros. Então, isso daqui está ficando, ó, quilograma. Metro vezes metro vai ser metro ao quadrado, dividido por segundo ao quadrado. Olha só que coincidência, foi igualzinho, tá bom? Isso daqui a gente chama então de joules, ok? É por isso que quando a gente está estudando lá energia, a gente consegue somar energia cinética com energia potencial gravitacional e ter, por exemplo, a energia mecânica. A gente só pode somar grandezas que tenham a mesma unidade. Eu não posso somar velocidade com aceleração, por exemplo. Não posso. Eu só posso somar velocidade com outra velocidade. Seria o equivalente a pensar assim: se você tem uma maçã e eu te dou outra maçã, você fica com quantas maçãs? Duas maçãs, beleza? Então você somou maçãs, mesma unidade. Se eu te dou uma maçã, se você tem uma maçã e eu te dou uma banana, você vai ter o quê? Uma maçana? Sei lá, não vai. Você vai ter uma banana e uma maçã, entendeu? Então não dá para somar coisas que são de unidades diferentes, tem que ser da mesma unidade. Lembra sempre disso. Então vamos lá. Mas vira e mexe, a gente vai precisar converter essas unidades. E a gente encontra umas unidades meio estranhas. Por exemplo, milímetros, micrômetros, nanômetro e picômetro. Já ouviu falar dessas unidades? Vou te explicar agora como é que elas funcionam. Funciona assim, ó. Milímetro, a gente representa com a letra Mzinho e um Mzinho, tá? Milímetro. Ela significa 10 a menos 3 metros. Então é a mesma coisa que você pegar o metro e dividir por 1000, tá bom? O micrômetro a gente representa com essa letra grega aqui, chamada mi. Mi de micro, tá bom? E vai representar 10 elevado a menos 6, ou seja, você divide por 1 milhão. Olha só. O nanômetro é 10 elevado a menos 9.
e a gente representa com a letra Nzinho. E o picômetro é com a letra P, que vai ser 10 elevado a menos 12. Caramba, Lucas, mas é muito difícil gravar isso daí. Não é tão difícil assim. Se você repetir comigo 10 vezes isso daqui, ó, milimicro nanopico, milimicro nanopico, milimicro nanopico, repete 10 vezes aí sozinho, você já vai gravar a ordem. Aí depois você vem 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Tabuada do 3, acabou, você já gravou os prefixos mais importantes. Beleza? Então vamos fazer uns exercícios aqui que pode ser cobrado numa prova, por exemplo. Vamos dizer que eu queira passar 200 milímetros, eu queira passar isso daí para metros. Como é que eu vou fazer isso? Bom, mili eu já acabei de aprender aqui que é 10 elevado a menos 3. Então, no lugar do mili, eu vou escrever 10 elevado a menos 3. Então, eu vou ter aqui 200 vezes 10 elevado a menos 3, o quê? Metros. Né? Porque tem metros aqui. Tudo bem? Ou seja, se eu não quiser escrever feio desse jeito, o que eu posso fazer? Bom, 200. A vírgula do 200, ela não aparece porque ela está depois do último zero. Então você tem que imaginar que tenha uma vírgula aqui, ó. Você tem que imaginar que tem uma vírgula aí. O menos 3, 10 elevado a menos 3, significa que você tem que andar com essa vírgula 3 casas para a esquerda. Então você vai pegar essa vírgula, vai andar uma casa, duas casas, 3 casas e colocar ela aqui. Só que antes do 2 não tem nenhum número. Então você vai completar com zero. Então aqui vai ficar 0,2 metros. Tá bom? Pronto. Então 10 a menos 3 significa que você tem que andar 3 casas para a esquerda. Então 200 milímetros vai ser 0,2 metros. E agora? 72 mil microsegundos, por exemplo. Como é que você vai fazer isso? Bom, micro é prefixo de 10 a menos 6, aqui, ó. Então vai ficar 72 mil vezes 10 a menos 6 segundos, porque era microsegundos. Então, 10 a menos 6, você vai ter que andar quantas casas? 6. Isso aí, então vai andar 1, 2, 3, 4, 5 e mais uma, 6. Repara que você andou uma casa que não tinha nada e atrás dessa casa não tem nada também. Então, nessa casa daqui você vai preencher com 0 e na outra também. Então você vai ter 0,072 segundos, tá bom? Então isso daqui significa isso daqui no Sistema Internacional de Unidades. Belezinha? Então vamos lá. Agora, alguns outros prefixos que também aparecem bastante são esses aqui, ó. O quilômetro, o prefixo quilo significa 1000, que é 10 elevado a 3, tá bom? Positivo, lá era negativo, aqui vai ser positivo. Então, toda vez que você vê um K, você tem que lembrar de quilo e lembrar de 1000, 10 ao cubo. Pronto. Aqui, pode aparecer também quilograma, né? Então, o quilo vai significar 1000 e 10 ao cubo, gramas. Beleza? Agora, o que acontece com o tempo? Aqui a gente tem comprimento e tem massa. E o tempo, o que acontece? Bom, o tempo é um pouco diferente. Vai funcionar assim, ó. Se a gente sabe ver hora no relógio, a gente sabe que 1 hora equivale a 60 minutos, sendo que cada minuto equivale a 60 segundos. Então eu tenho que multiplicar 60 vezes 60 para saber quanto que é 1 hora em segundos, tá bom? Fazendo essa continha daqui vai dar 3.600. E se eu colocar em notação científica, repara o seguinte, que eu vou andar 3 casas para a esquerda, então eu tenho que compensar com 10 elevado a 3. Por quê? Porque esse 10 elevado a 3 positivo vai fazer andar 3 casas para a direita. Então é como se eu pegasse essa vírgula daqui, andasse 1, 2, 3 e ia voltar para esse número, tá bom? Então a gente vai ter essa conversão aqui. Então vamos dizer que eu queira passar 90 quilômetros por hora para metros por segundo. O que eu vou fazer? Eu repito 90 quilômetros. Quanto vale 1 quilômetro? 1 quilômetro a gente viu aqui, ó, 10 ao cubo. Então vai ser vezes 10 ao cubo metros. E hora, quanto é que vale? 3,6 vezes 10 ao cubo segundos. Então, eu divido aqui por
3,6 vezes 10 ao cubo segundos, ok? Então, fazendo isso daqui, a gente pode simplificar o 10 ao cubo e vai ficar 90 dividido por 3,6 e sobrou a unidade metros por segundo. Beleza? Então, o que você fez aqui? No geral, você pegou o 90 e dividiu por 3,6. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo. Beleza? Se você quisesse fazer o contrário, passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você ia ter que multiplicar por 3,6. Então fica essa regrinha aqui para gente, tá? Se você quiser passar de unidades grandes, que são quilômetros e horas, para unidades menores, que são metros e segundos, você tem que dividir por 3,6 para poder diminuir o número. Se você quiser passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6 para aumentar o número. É só uma forma de você lembrar e não se confundir quando for fazer algum exercício. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.